Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje vamos ver aqui as veias que formam a veia cava superior e a veia cava inferior. Inicialmente vamos estudar aqui veia cava superior e sistema ásicos. Mas no final da apresentação vamos ver veia cava inferior e veia porta. São tópicos muito importantes e na disciplina de anatomia sempre vai ter uma questãozinha envolvendo essa parte de drenagem venosa lá, tá? Então veja o trajeto nesse vídeo aqui, entenda a formação dessas veias lá, tranquilo? Que isso aqui, se você está cursando anatomia, você vai cair, vai se deparar com alguma questãozinha envolvendo essas veiazinhas aí, tá bom? Começando aqui com veia cava superior. Pessoal, veia cava superior desemboca lá no átrio direito, né? Ela traz aqui o sangue venoso e desemboca lá no átrio direito. A veia cava superior ela é formada pela união dos troncos bracocefálicos venosos. Perceba aqui, ó, um direito e outro esquerdo lá. Então, esses dois troncos bracocefálicos venosos se unem e formam a veia cava superior. Cuidado para não confundir com o tronco bracocefálico arterial, que nós vimos lá no vídeo passado, que dá origem à artéria subclávia direita e à artéria carótida comum direita. Tá bom? Lembre lá do nosso vídeo passado. Cuidado para não confundir aqui, ó. Porque aqui, quando nós falamos dos troncos bracocefálicos venosos, existe um esquerdo e um direito. Lá na parte arterial, tronco bracocefálico arterial, só existe um. Não existe direito, esquerdo, nada disso. É só tronco bracocefálico arterial lá. Tá bom? Beleza. Quem que forma aqui os troncos bracocefálicos venosos aqui? Então, a veia jugular interna se une com a veia subclávia aqui, ó, e forma o tronco bracocefálico venoso aqui. Isso tanto do lado esquerdo quanto do lado aqui direito lá. Tranquilinho? Vamos ver um pouquinho aqui a respeito de pescoço. Então, assim, ó, a veia jugular interna aqui, né, a mais famosa, a veia jugular lá, né? Mas eu trago aqui para vocês, ó, as veias jugulares, ó, a externa e a veia jugular anterior aqui. Que aqui na imagem elas não estão representadas, mas eu só queria trazer esse tópico que geralmente cai em prova e é uma questãozinha fácil se você entender aqui para onde que elas estão indo, né? Geralmente perguntinha cobra, onde que elas desembocam, né? Elas realizam drenagem venosa para qual veia, né? E a resposta aqui, ó, é a veia subclávia aqui, tá bom? Então, veia jugular interna se une com a subclávia para formar os troncos bracocefálicos venosos. Não confunda com a veia jugular externa e a veia jugular anterior aqui, ó, que elas desembocam aqui, ó, indiretamente na veia subclávia lá, tá? Só queria mostrar essa imagem aqui também para vocês, ó. Quando nós formos estudar cabeça e pescoço, nós vamos ver cada um desses raminhos aqui e para você entender, geralmente algumas questões de prova perguntam, aqui, ó, a veiazinha retromandibular. Quem que forma ela? Sabe? Questãozinha meio clássica, assim, tá? Ó, a retromandibular aqui. Ela vai se dividir em dois raminhos, né? Um anterior e posterior, mas enfim. Só para você entender o que nós vamos estudar futuramente. Todos esses vasinhos aqui que realizam a drenagem venosa da face, aqui ao nível do pescoço, eles vão se desembocar diretamente ou indiretamente aqui na veia jugular interna. Claro que existem exceções, que nós vamos ver veia jugular externa, a veia jugular anterior, sabe? Mas só para você entender a formação, a disposição desses vasinhos aqui. Tranquilo? Quando nós falamos de sistema ázigos, nós estamos nos referindo à parede posterior do tórax. Então, o sistema ázigos nada mais é do que um sistema de drenagem venoso, tá? Que se localiza lá na parede posterior do tórax. O que ele vai drenar? As estruturas que estão lá nessa localização mais posterior. Como, por exemplo, ó, o esôfago aqui, ó. Tá vendo? Ó, as veias esofágicas que desembocam aqui, ó, no sistema ásicos, né? Olha aqui as veias intercostais posteriores que nós vimos no vídeo passado, as artériazinhas, né? Aqui não, ó, aqui são as veias. E perceba que aqui não ocorre um trajeto passando na frente da coluna vertebral dessas veiazinhas aqui, né? Por que disso? Porque o sistema ásicos ele é formado pela associação de três veias. A veia ásicos aqui, deixa eu mudar a imagem que fica um pouquinho mais didático, ó. Veia ásicos aqui, tá bom? Veia hemiásicos aqui onde eu estou passando o mouse
E aqui, ó, veia hemiásicos acessória. Então, o que que acontece? Perceba essa numeração aqui que corresponde às veias intercostais posteriores. A maioria dessas veiazinhas desemboca aqui no sistema ásicos, tanto do lado direito, que desemboca aqui, ó, na veia ásicos, e aqui do lado esquerdo, algumas desembocam aqui, ó, na veia hemiásicos acessória, e outras veiazinhas aqui, ó, desembocam na veia hemiásicos. É claro que existem aqui, ó, variações anatômicas, né, ó, diferenças aqui nessa disposição, mas não cabe nesse vídeo a gente ver isso lá. Existem aqui, ó, exceções nessa drenagem venosa, como por exemplo aqui, ó, lado esquerdo, segundo, terceiro e quarto, aqui veiazinha intercostal posterior, tá bom? Que elas se unem formando aqui, ó, veia intercostal superior esquerda e desembocam aqui, ó, no tronco braquicefálico venoso esquerdo. Existem essas exceções, mas o que eu quero que você veja nessa imagem aqui é a formação do sistema ásicos. Então, só repetindo, o que é o sistema ásicos? É um sistema de drenagem venosa que se localiza lá na região posterior da parede, da região posterior do tórax aqui, né, na frente da coluna. Né? Aqui nessa imagem a gente viu o ducto torácico aqui, ó, né, que nós vimos lá no vídeo de sistema linfático, né? Fica do ladinho, ó, dele aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar bem lá na região, ó, posterior lá. Então, ó, do lado direito, o que nós vamos encontrar? Veia ásicos. E do lado esquerdo, o que nós vamos encontrar aqui, ó? Veia hemiásicos acessória. E aqui embaixo, ó, a veia hemiásicos. Tranquilo? E da onde que essas veias vêm? Então, o que acontece? Lá do abdômen, aqui nós estamos vendo veia cava inferior, tá bom? Aqui as veias lombares, ó, numeradas de 1 a 5, tá bom? O que acontece? A confluência dessas veias lombares aqui formam as veias lombares ascendentes. Aqui onde eu estou passando o mouse agora, ficaria o diafragma, mais ou menos nesse nível aqui, tá bom? As veias lombares ascendentes, elas perfuram o diafragma e dão origem aqui, ó, no lado esquerdo, à veia hemiásicos, e do lado direito aqui, ó, formam a veia ásicos. E daí depois, essas veiazinhas possuem um trajeto ascendente e desembocam aqui, ó, na veia cava superior lá. Tranquilinho? Existem exceções, igual eu disse para vocês, mas esse é o principal ponto aqui para a gente entender, tá bom? Então, só para repetir a última vez. Sistema ásico formado pela veia ásicos, veia hemiásicos e veia hemiásicos acessória, tá bom? As veias hemiásicos aqui, né? Elas ficam do lado esquerdo e em determinado ponto aqui, ó, elas têm que cruzar a coluna vertebral aqui, ó, para desembocar na veia ásicos aqui. Daí depois, por fim, a veia ásicos, desculpe, ela vem aqui e desemboca na veia cava superior lá. Tranquilinho? Muito importante esse tópico aí, pessoal. Partindo aqui agora para a veia cava inferior, pessoal. Igual nós vimos no vídeo a respeito dos ramos da artéria aorta, que a porção abdominal ela é a mais importante, porque ela emite muitos ramos e todos esses ramos são importantes para a parte visceral, a parte esplâncnica, né? Aqui nós vamos encontrar uma comparação parecida quando a gente fala de veia cava inferior. Só que o que acontece? Para você entender isso já de cara. Nós vamos encontrar a veia cava inferior, que ela possui esse trajeto ascendente aqui e desemboca lá no átrio direito. Só que cuidado, não são todas as vísceras aqui, ó, que desembocam diretamente na veia cava inferior. Por que disso? Porque nós encontramos o sistema porta. O que é o sistema porta? É um sistema de drenagem venosa similar ao sistema ásicos ali, só para você entender, que é formado também por 3 veiazinhas, e esse sistema venoso, ele vai fazer a drenagem de algumas vísceras aqui específicas do aparelho digestório, como por exemplo aqui, ó, o baço, parte aqui, ó, o estômago, tá bom? O intestino, né? Deixa eu mostrar essa outra imagem para você ver aqui, ó, veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior, perceba aqui, ó, o intestino grosso, aqui o duodeno aqui, tá bom? Então, esse sangue venoso, ele de determinadas vísceras, ele não vai desembocar diretamente aqui na veia cava inferior. Primeiro ele vai para o sistema porta, depois esse sistema porta, ó, ele entra no fígado, tá bom? E daí depois no fígado, ele
ele desemboca na veia cava inferior. Aqui eu acho que eu coloquei, aqui ó, nessa imagem aqui nós conseguimos ver um pedacinho das veias hepáticas lá. Então só para você entender, eu repeti mais uma vez. Sistema porta, ó, ele vai fazer a drenagem de todas essas vísceras aqui, a maioria das vísceras do aparelho digestório, tá bom? Principalmente parte de intestino, aqui ó, estômago, baço, tá bom? E veia mesentérica superior se une aqui ó, com a veia esplênica, formando a veia porta, e a veia porta desemboca aqui no fígado, tá bom? Depois que esse sangue passa pelo fígado, o fígado emite as veias hepáticas que saem do fígado e se direcionam lá para veia cava inferior lá. Então só para você entender que existem dois sistemas aqui. Eles estão aqui meio próximos, então só cuidado para você não confundir eles aqui, ó. Aqui as veias hepáticas que eu tinha comentado com vocês ali. Tranquilinho? Vamos começar com a veia cava inferior, daí a gente já vai ver um pouquinho melhor o sistema porta. Veia cava inferior formado por quem? Pela união das veias ilíacas comuns aqui, ó. Veia ilíaca comum direita e veia ilíaca comum esquerda. Perceba que as veias ilíacas comuns, elas são formadas pelas veias ilíacas aqui, ó, no caso, ó, externa e a interna aqui. Bem similar com a parte arterial que nós vimos lá no vídeo passado, certo? Veia ilíaca externa, ela vem aqui da femoral, né, lá do membro inferior, tá bom? Se une aqui com a veia ilíaca interna, formando a veia ilíaca comum. As duas veias ilíacas se unem e formam a veia cava inferior. E a veia cava inferior possui esse trajeto ascendente lá em direção ao átrio direito, onde ele leva todo esse sangue aqui venoso lá para o átrio direito para passar pelo pulmão, igual nós vimos lá no primeiro vídeo de angiologia, tá bom? O que a gente precisa saber de tributárias diretas aqui, ó, da veia cava inferior? Nós vamos encontrar aqui, ó, as veias renais, tá bom? As veias gonadais aqui. E por fim, aqui em cima, ó, as veias hepáticas aqui. Lembrando, né, que indiretamente as veias hepáticas ali, elas trazem aquele sangue lá do sistema porta. Eu já vou mostrar isso um pouquinho melhor. Só queria comentar aqui alguns detalhezinhos, ó, nessa imagem a respeito dessas veias tributárias da veia cava inferior. No vídeo passado eu comentei a respeito da diferença aqui, ó, veia renal direita e veia renal esquerda, essa questão de comprimento, né? Porque a veia cava inferior, assim como a aorta, elas não estão bem centralizadas ali, né? Então a veia cava inferior, ela fica um pouquinho deslocada aqui para a região direita, enquanto a aorta fica deslocada um pouquinho aqui para a esquerda. Isso gera uma diferença de tamanho, de comprimento desses vasos aqui renais. No caso aqui das veias renais, ó, perceba, a veia cava inferior está mais próxima do rim, ó, direito. Portanto, veia renal direita, ela é menor do que a veia renal esquerda. Lembre também que eu comentei, né, da síndrome do quebra-nozes aqui, ó, que pode ocorrer a compressão da veia renal aqui, ó, esquerda, aqui ao nível, ó, entre a artéria mesentérica superior e a aorta descendente abdominal lá, tá bom? Uma outra característica muito importante, isso aqui cai muito em prova, muito, é saber onde as veias gonadais desembocam. Porque perceba aqui, ó, veia gonadal direita e aqui, ó, veia gonadal esquerda. A veia gonadal direita, ela desemboca diretamente na veia cava inferior, enquanto aqui a veia gonadal esquerda, ela desemboca aqui, ó, na veia renal esquerda lá. Tá bom? Isso aqui é muito importante, pessoal, tá? Grava isso aqui, que isso aqui cai sempre nas provas lá. E por fim, aqui, voltando agora na primeira imagem, as veias hepáticas. O que são as veias hepáticas? São as veias que vão fazer a drenagem venosa do fígado. Nós encontramos 3 veiazinhas hepáticas. Veia hepática direita, veia hepática esquerda e a veia hepática aqui, ó, intermédia. Tá bom? Elas vão fazer a drenagem do fígado, existe ali a segmentação do fígado, né? Cada uma dessas veiazinhas vai realizar a drenagem venosa específica de uma área do fígado ali, tranquilo? Mas isso não vamos entrar muito em detalhe. O que você precisa entender aqui? O sistema porta. Porque o que acontece aqui, isso é um pouco difícil de explicar, porque é confuso.
Então vou ser bem básico aqui, tá? O que entra de sangue no fígado? E o que sai de sangue do fígado, tá? Quando a gente fala de entrada de sangue no fígado, nós temos que lembrar aqui, ó, do sistema porta aqui, a veia porta entrando com sangue venoso no fígado, tá bom? Só que lembre lá do tronco celíaco que nós vimos no vídeo passado, né? Emite a artéria hepática comum, a artéria hepática comum se divide em artéria hepática própria e a artéria gastroduodenal, desculpe. Tá bom? Então, por parte de entrada sanguínea aqui no fígado, nós vamos encontrar a veia porta trazendo sangue venoso e a artéria hepática própria trazendo sangue arterial, sangue que está entrando no fígado lá. Tá bom? Depois, esse sangue passa aqui pelo fígado e sai do fígado através das veias hepáticas aqui. Tá bom? Então, só para a gente resumir isso aqui. Entrada de sangue no fígado, veia porta e artéria hepática própria. Tá bom? Saída de sangue do fígado, veias hepáticas lá. Tranquilinho? Show, Léo. Agora vamos ver o sistema porta. O que é o sistema porta aqui? É a confluência de algumas veias, igual eu tinha dito para vocês, que vai fazer essa drenagem venosa, principalmente das vísceras digestórias aqui. Tá? Como, por exemplo, aqui, ó, veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior, olha aqui a veia esplênica e várias veiazinhas vão desembocar nessas veias principais que formam o sistema porta lá, tá bom? Então, o que a literatura fala pra gente, né? O sistema porta, ele é formado pela união aqui, ó, da veia mesentérica superior com a veia esplênica lá, tá bom? E a veia mesentérica inferior é uma tributária, ó, da veia esplênica lá. Existem alguns professores que consideram aqui, não, as três formam o sistema porta. Mas assim, se você for levar ao pé da letra, né, quem forma a veia porta aqui, ó, é a veia mesentérica superior e a veia esplênica, né? Mas a gente entende que, né, a drenagem venosa é importante aqui por parte da veia mesentérica inferior. Então, né, indiretamente ela forma ali o sistema porta, tá bom? E só para a gente fechar com chave de ouro aqui, vamos ver a drenagem venosa dos membros, tá bom? Vamos ver aqui membro inferior e membro superior. O que você precisa entender de drenagem venosa dos membros? Existe um sistema venoso superficial, que está ali embaixo da pele, no tecido subcutâneo, tá bom? Veiazinhas que estão ali embaixo da pele, ali ao nível do subcutâneo. E essas veiazinhas formam o sistema venoso superficial. Mas existe também o sistema venoso profundo, que normalmente ele possui a nomenclatura similar das artérias. Por quê? Porque essas veiazinhas que formam o sistema venoso profundo, elas transitam junto aqui com as artérias, como por exemplo aqui, ó, a artéria femoral aqui. Tá vendo? Essa daqui, ó, é a veia femoral, tá bom? Essas são as veias do sistema profundo e, assim, estão lá no meio dos músculos, lá no interior, são bem profundas mesmo, tá bom? Isso nós vamos encontrar tanto no membro superior quanto no membro inferior, tá bom? Geralmente, as veias que formam o sistema venoso profundo possuem o mesmo nome que as artérias, igual eu disse aqui, artéria femoral, veia femoral. Tá bom? Só que atenção, sistema venoso superficial, tanto do membro inferior quanto do membro superior, eles possuem nomenclatura própria. Isso que eu quero mostrar aqui para vocês, porque essas 4 veiazinhas aqui são bem importantes. Quando a gente fala então de sistema venoso superficial do membro inferior, nós temos que lembrar aqui das veias safenas, tá bom? Que aqui nós estamos vendo, perceba que nós estamos vendo a fáscia muscular, isso aqui é tecido subcutâneo. Tá bom? Ó, nós não estamos lá dentro do músculo, entendeu? Isso aqui são os nervinhos cutâneos, nervinhos sensitivos, tranquilo? O que a gente tem que saber aqui, ó? Veia safena magna. Ela começa nessa região medial aqui, ó, do pé, tornozelo, e sobe aqui, ó, pela face medial aqui da perna, da coxa, e desemboca aqui, ó, na veia femoral. Então, lembre, veia safena magna, ela é medial e ela desemboca na veia femoral. Totalmente diferente aqui, ó, dessa outra veia safena, que corresponde à veia safena
parva. Perceba que ela fica mais nessa região ó, lateral do tornozelo, que do pé, e ela sobe aqui, ó, por essa região mais posterior, um pouquinho mais lateral aqui da perna, tá bom? E quando ela chega aqui, um pouquinho antes do joelho, ela desemboca lá na veia poplítea, tá bom? Perceba que essas duas veiazinhas superficiais, elas desembocam lá no sistema venoso profundo do membro inferior. Tá bom? Então, só revisando, veia safena magna, lembre que ela é medial, desemboca na veia femoral. Enquanto que a veia safena parva, ela é mais aqui, ó, posterior, lateral, e ela desemboca na veia poplítea, né? Geralmente aqui, se você confundir, lembre que, ó, safena parva, P de poplítea, parva poplítea. As duas começam com P, tá bom? Tranquilinho? Por parte agora aqui, ó, da drenagem venosa superficial do membro superior, existem várias veiazinhas, tanto no membro superior quanto no membro inferior, mas as principais são essas, tá bom? E aqui, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a veia basílica e a veia cefálica aqui, tá bom? O que nós temos que saber aqui da veia basílica? Ela é medial e ela desemboca aqui, ó, na veia braquial. Enquanto que a veia aqui, ó, cefálica, ela é lateral e ela vai desembocar aqui, ó, na veia axilar lá. Tranquilo? Pessoal, essas são as principais veias do corpo humano, tá? Claro que existem diversas outras, mas nós vamos ver isso lá nos vídeos específicos. Qualquer dúvida, fico à disposição para ajudar vocês lá. Grande abraço.